Bom, a Defesa Civil do Estado, em conjunto com os demais órgãos, está aqui no local. Nós passamos a noite aqui, a Polícia Militar também. Foi importante essa permanência constante das equipes aqui para garantir a segurança dos pertences, né? Muitos familiares ficaram preocupados, querendo voltar para pegar suas coisas, mas isso não é possível ainda em virtude da condição dos próprios imóveis. Não há garantia de que eles não possam ter algum abalo novamente. Não há o que se falar em explosão, tá? Não há mais risco de explosão, mas é preciso uma vistoria para definir se esses imóveis podem ser liberados para o retorno ou não. Então, para garantir que nenhum pertence fosse saqueado, a Polícia Militar ficou aqui a noite inteira. Agora, às 7h30 da manhã, a Defesa Civil e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, fará uma vistoria no local para a gente poder, então, agora entender, né, de forma mais profunda a extensão dos danos, quantos imóveis, de fato, foram danificados, quais destes imóveis tiveram abalo total, perda total, quais perda parcial, ou seja, podem ser recuperados. Isso tudo vai ser avaliado a partir das 7h30. E aí, claro, a gente vai ficar aqui quantas horas forem necessárias para a avaliação desses danos. Tem ainda algum risco de algum desaparecido, algo do tipo? Não, nós não temos mais nenhuma notícia de pessoas desaparecidas. Ontem nós tínhamos 3 homens socorridos e um desaparecido. E aí, infelizmente, ele foi encontrado já sem vida, o Alessandro. Depois chegou a informação de que haveria um outro desaparecido, mas foi descartado. O bombeiro fez um trabalho minucioso, o canil dos bombeiros apoiou aqui, os cães fizeram uma varredura em toda a área e aí foi descartada qualquer nova pessoa desaparecida. Então não há mais, não houve notícia a nenhum familiar acerca de desaparecido. Uma dúvida, o trabalho da Polícia Técnico-Científica vai ser feito em conjunto com a Defesa Civil? É um trabalho em conjunto, a gente vai fazer junto com a técnico-científica, junto com o IPT e a Defesa Civil, e aí a gente, claro, né, depois vai ser emitido um laudo, e vale salientar que esse laudo não é emitido hoje, gente, né? A gente sabe que a opinião pública, as famílias têm anseio, né, da urgência desse laudo, mas é importante destacar que a perícia faz aqui o trabalho de campo, volta para o laboratório, analisa tudo isso e aí emite um laudo definitivo. É um trabalho técnico, é um trabalho não demorado, mas é um trabalho que exige o tempo necessário na pesquisa ali de tudo isso. Então hoje a gente não consegue ter um laudo definitivo, mas a gente consegue, por exemplo, informações do tipo: podem voltar, não podem voltar, podem retornar para retirar, não podem, aumentou o número de casas ou não aumentou. Esse dado a gente já consegue ter assim que a gente sair da área quente ali, da área do campo, a gente consegue retornar e já ter esses números para atualizar. Você sabe dizer o tamanho da área que vocês vão analisar? São praticamente mais ou menos uns 2.000 metros, a área, sim, a primeira área de extensão, mas isso pode variar, né? A gente pode ir identificando novas casas que têm algum tipo de abalo e aí isso pode sendo avançado. Então essa mancha inicial, essa área inicial delimitada, em torno de 2.000 metros. Tenente, algumas pessoas já... A gente não tem como definir um tempo, sabe? Porque isso é muito dinâmico. Você pode entrar ali achando que 2, 3 horas resolve e novas casas vão sendo identificadas e aí um trabalho de uma única casa pode levar bastante tempo. Tem que lembrar que essa vistoria vai tentar encontrar ali, vai buscar encontrar a definição do como foi a dinâmica da ocorrência, onde é o epicentro da explosão, isso é muito importante, né? De onde ela partiu ou mais perto do epicentro da explosão. Isso vai poder explicar muita coisa. Então, um tempo definido não dá. A gente vai ficar aqui o quanto for necessário. Tenente, algumas pessoas já voltaram para suas casas, já foram liberadas, né? Isso é seguro? Essas pessoas já estão em segurança? Só foram liberadas as casas que não possuem risco estrutural. Ontem à noite, a Defesa Civil do município, com seus engenheiros, vistoriou todas as moradias, né? E aquelas que apresentavam condição de segurança foram liberadas. Aquelas que não apresentadas foram interditadas e são essas famílias que foram acolhidas. Justamente as famílias que tiveram as suas casas interditadas foram cadastradas aqui nesse posto de comando e aí foram encaminhadas para os hotéis. São 46 interditadas ainda? A princípio, o número de 46. Esse é o número inicial. 160 pessoas é o número que nós temos de pessoas que foram cadastradas. Com relação aos prédios, né? Nós temos um condomínio aqui com 3 torres. Eles foram vistoriados e liberados para que as famílias pudessem voltar. Mas a gente olha para os prédios e vê ali um rastro de destruição. É um rastro aparente. O que foi danificado? As vidraças, as janelas foram algumas arrancadas integralmente. Mas isso não compromete a base estrutural do prédio, ou seja, não há risco do prédio desmoronar. Então essas famílias, aquelas que quiseram, puderam retornar para suas casas, mas todas foram cadastradas. Por quê? Nós temos que ressarcir essas famílias, né? Então tiveram um prejuízo ali nos seus imóveis. Isso vai ser feito. Então todas foram cadastradas. Eu quero aproveitar aqui a presença maciça da imprensa para dizer que aquelas famílias dos prédios que porventura tenham saído de casa e não retornaram, com medo, né, foram para casa de um parente, que voltaram hoje ou que vão voltar hoje, venham aqui, né, ao posto de comando, cadastrem-se
para que a gente possa ressarcir. Então não ficará ninguém sem o devido acolhimento, sem o devido ressarcimento. Inclusive a família do Alessandro, né? A informação que nós temos inicialmente é que eles são de Minas Gerais, querem, né, o traslado do corpo dele para lá, né? E nós vamos permitir que isso seja feito para que a família possa se despedir ali do seu ente querido. Uma dúvida, essas 46 casas são quantas ruas ou é só dessa rua aqui? O senhor sabe dizer? A princípio dessa rua e da rua de cima. Então a principal o centro da ocorrência é nessa rua aqui, que foi a rua mais afetada. Mas nós também temos alguns imóveis na rua de cima. Casas colapsadas são 10 no total. Então, totalmente destruídas. A princípio, uma vistoria preliminar ontem apontou 10 casas completamente destruídas. 46 do total que foram afetadas. Mas hoje é que a gente vai conseguir definir realmente o número exato. Vale salientar uma coisa, né? Um imóvel, uma habitação não significa uma família. Aqui há unidades que possuem mais de uma família. Tá? Então é importante destacar que a gente olha uma casa e ali podem morar 2, 3, 4 famílias. Isso tudo também a gente vai conseguir mapear e entender a partir de hoje. Mas todas as pessoas que tiveram aqui ontem com as suas casas afetadas foram devidamente cadastradas e vão ser acompanhadas do início até o fim. O que é o fim? É o total ressarcimento, o retorno para suas moradias, a reconstrução disso. Até o final todas vão ser ressarcidas. Vale destacar um ponto importante, né? Para a gente só relembrar. O governo do estado de São Paulo tem vasta experiência nisso. Vale lembrar de São Sebastião em 2023. Né? Famílias, mais de 800 famílias tiveram as suas casas destruídas. Foi feito um trabalho em menos de um ano, todo mundo já tinha casa de novo, todo mundo teve seus bens ressarcidos. Então aqui não vai ser diferente de forma nenhuma, todo mundo vai ter ali os seus danos ressarcidos. Mas isso não elimina o sofrimento, né? Não elimina ali todo o transtorno que isso causou para elas. Mas agora, é claro, é lamentar, mas trabalhar isso que a gente está fazendo. Tenente, nós estamos ao vivo aqui com o Thiago. A pergunta aqui, só para a gente recapitular. A grande preocupação seria uma possível pessoa que estaria ainda desaparecida durante toda a madrugada. Foi feito esse levantamento, essa vistoria, essa busca. Qual é a situação de momento? Não há informação mais de desaparecido, pelo menos é a informação que a gente tem inicialmente. Se surgir alguma nova informação, não há dúvida nenhuma que as buscas retornam, mas nesse momento já não há mais desaparecido. Temos 3 vítimas, são 3 homens, uma socorrida para o hospital de Osasco, 2 para o hospital universitário, o hospital da USP. Dessa vítima de Osasco, ela estava entubada. Até a última atualização do boletim médico, foi necessário que ele fosse entubado para estabilizar o quadro. Então, as 3 vítimas encontram-se com o seu quadro estável, mas, claro, dependendo de cuidados médicos. A vítima de Osasco, estado grave, mas num quadro estável. O funcionário da Sabesp tem a atualização do estado de saúde dele? Também está estável, né? Ele sofreu menos danos ali, menos lesões, e o seu quadro também está estável. Vale destacar que os 3 receberam atendimento imediato. O funcionário da Sabesp foi socorrido por moradores mesmo, inclusive agradecer, né? Essas pessoas mesmo em meio à perda, imagina o sofrimento, né? Você teve sua casa completamente destruída, mas ainda tem condição de prestar solidariedade, socorro a alguém que está pior do que você, né? Porque era um trabalhador que foi ferido. Então vale destacar também esse espírito de solidariedade que as pessoas possuem, né? Então agradecer, nós não sabemos ao certo quem foi que socorreu, depois vamos tentar até descobrir, mas agradecer essas pessoas que socorreram o funcionário. Depois o SAMU socorreu a 2ª vítima e os bombeiros socorreram a 3ª vítima. E o Alessandro, infelizmente, foi encontrado já sem vida. Os animais, tá? Nós tivemos muitos animaizinhos aqui que foram resgatados também. Então pelo menos 4 a 5 cães foram resgatados. Um jabutizinho também foi resgatado e outros animais também foram retirados. Pelo menos 6 ou 7 animais foram retirados, todos com vida, um resgate emocionante, porque imagina, né, o ente também, além de perder sua casa, ainda desesperado, sem saber se o seu cãozinho tinha morrido ou não, mas felizmente nós não tivemos informação de nenhum animal que tenha morrido. Algum risco ainda de algum desabamento, alguma coisa? Nós não temos esse risco iminente, mas não há ainda como precisar, por isso que está isolado. O isolamento ele existe justamente para que, caso aconteça, não tenha ninguém lá. Então é um local que só é liberado para os profissionais. Então só quem pode acessar ali são os peritos, são os agentes da Defesa Civil, os bombeiros, as pessoas comuns não podem acessar. Sabemos, muitas queriam voltar, mas isso não é possível ainda, até que a gente entenda que ali tudo está seguro. E aí sim, quando o local estiver seguro, a gente libera de forma ordenada, né? Vamos liberando as pessoas para que elas possam ir voltando, pegando seus pertences. Tem muita coisa ali de recordação, documento, foto, enfim, coisas que precisam ser recuperadas por essas pessoas. Nós vamos liberar para todas elas, mas quero só avisar para todas as pessoas que estão acolhidas agora que os seus pertences foram garantidos, estão aqui, ninguém mexeu, não vai mexer, porque a Polícia Militar vai ficar aqui até que tudo se resolva. Só uma pergunta. Eu vou
conversei com o morador e ele me disse que por volta das 2h10, já 2h30 da tarde, eles já tinham sentido cheiro de gás, principalmente os moradores dos prédios. E aí, nesse momento, eles teriam desligado a tubulação. O senhor tem conhecimento disso, de que isso realmente aconteceu, de que isso foi avisado pelo menos 2 horas antes do incidente? A Comgás emitiu um posicionamento de que foi por volta das 3h30 da tarde que ela recebeu uma notificação, veio para o local e fechou o gás. Então a informação oficial que nós temos é que a ocorrência se deu ali por volta de 3h30. Então essa informação das duas é uma informação nova, mas que pode ser considerada, é claro, é uma informação relevante para o trabalho de investigação, por exemplo, para a gente entender, olha, então que hora que de fato então houve o vazamento, que hora que houve a explosão. Isso tudo é uma informação relevante para o trabalho de investigação, mas o dado oficial da própria concessionária responsável, por volta de 15h30, ali ela recebeu o chamado e aí os trabalhos já começaram e aí, claro, infelizmente houve a explosão. O que a gente sabe ao certo, né, é que estava sendo feito o trabalho aqui da concessionária de água, de serviço de água, quando houve então, afetou-se ali esse encanamento, né, do gás, começou o vazamento e depois o vazamento acabou gerando a explosão. É destacar a dinâmica do gás, né? Ele vai permeando ali por galerias, vai permeando por tubulações, vai penetrando nos imóveis e ele vai se espalhando ali até que ele toma conta, toma conta de um local confinado e aí basta uma pequena ignição. E aí as pessoas ficam esperando, né? É um detonador? Não, uma lâmpada que se acende, um isqueiro que se acende já é suficiente para gerar a explosão. Só uma informação que energia e água seguem cortados. Seguem cortados.